Olá, meus queridos e queridas, bem-vindos. Meu nome é Ricardo Feltrin, canal de jornalismo e entretenimento, fazendo muitas coberturas, algumas que já duram 5 anos desde que eu comecei a cobrir, por exemplo, no momento, caso mais longo, o caso do Márcio Smelling. E hoje eu vou contar para vocês os bastidores do caso, ninguém vai dar isso, obviamente. Na semana passada, na verdade, na semana retrasada. Na sexta-feira, Mônica Bergamo, da Folha, publicou a história que o Márcio Smelling foi e eu fomos inocentados. A gente nem foi julgado, mas foi arquivado o processo que a dona Mayra Cota e suas discípulas, né? As suas Mayra Cota, essa da mãozinha no queixo lá em cima, ao lado dela, Débora Lan, abaixo de Débora Lan, Carol Portes, abaixo de Carol Portes, Georgiana Góes, e não está aparecendo a cabecinha aqui de duas, né? Que são, vou mostrar elas aqui, que são Verônica Debon, essa acima, né? Débora Lan ali e Dani Calabresa, obviamente. Essas mulheres fizeram uma acusação grave contra o Márcio Smelling no início de 2020 e foram perdendo aí a narrativa, né? Porque elas chegaram com uma como que eu posso dizer, uma acusação absolutamente falsa, né? Quem foi judicializar o processo foi o Márcio Smelling, que se sentiu totalmente ofendido pela matéria, com razão, né? Da revista Piauí, publicada dia 5 de dezembro de 2020, e aí foi para cima dessas mulheres. A doutora Mayra Cota, advogada, né? Discípula inclusive de Cacai, ex-funcionária DAS comissionada no governo Dilma Rousseff, trabalhava no gabinete da Casa Civil, começou a usar o caso para divulgar o seu trabalho e divulgar a sua empresa, que então chamava Bastet. E daí ela acabou sendo condenada pelo Tribunal de Ética da OAB por ter mercantilizado, digamos assim, a profissão. Ela estava usando o caso Márcio Smelling, toda vez que ela ia falar, ela citava também a tal da Bastet, que ela tem em sociedade com Manuela Miklos, mas aí trocou o nome, né, quando ela foi condenada. Depois ela acabou sendo inocentada, porque esse é o modus operandi da OAB, que a gente sabe, né? OAB é aquela entidade hoje que, se você falar assim, eu gostaria que não existisse mais falsas acusações de mulheres contra homens. Então, aí você é misógino. É isso que virou a OAB no Brasil. Enfim, deixa eu contar para vocês, para resumir o que está acontecendo. Na semana retrasada, então, a promotora Fabiana Loves, depois de meses, ela começou a investigar isso, sabe, no começo do ano passado, porque foi quando eu e o Márcio Smelling fomos acusados de sermos misóginos, pessoas que odeiam, homens que odeiam mulher, que nós fazíamos parte de uma rede de misoginia e ataque a mulheres vítimas de assédio na internet. Acusaram um monte de vocês também que estão aqui nesse canal agora. Vocês foram acusados e entraram, no final das contas, num estudo mequetrefe de uma entidade que tem produzido só estudos mequetrefes, chamada NetLab. E por meio de uma pesquisadora militante, amiga de Mayra Cota, amiga de Manuela Miklos, sua sócia, amiga da Patota, e que vem distorcendo pesquisas ao longo dos últimos meses, para acusar os homens de misoginia. E ela fez isso nessa pesquisa fake, divulgou a pesquisa fake, foi publicada imediatamente pelo então colunista do Metrópolis, Guilherme Amado, né? Outro militante e parceiro dessas mulheres, e também saiu em algumas revistas de segunda categoria, né? Sites como TPM e outros sites que mequetrefes que nem vale a pena falar. Então, essa promotora chamou 4 peritas judiciais e passaram meses assistindo, sei lá, 4, 5 vídeos por dia do Márcio Smelling, e uma outra promotora, outras promotoras foram incumbidas de assistir ao meu vídeo, porque afinal a dona Mayra Cota estava acusando, e suas apaniguadas estavam acusando a mim de promover violência psicológica com ela. Então, por exemplo, Verônica Debon,
Débora Lan, Dani Calabresa, Carol Portes, todas falam a mesma coisa, que as minhas matérias prejudicaram a carreira delas. Primeiro foi o Márcio Smelling que prejudicou a carreira delas. Depois fui eu, e que as minhas matérias, mostrando tudo que eu mostrei aqui, provas materiais, vídeos com mentira diante de um juiz, o que já é um absurdo, mensagens que desmentiam o que elas acusaram Márcio Smelling, testemunhas, tudo isso estava causando um transtorno psiquiátrico para elas. E aí elas precisaram fazer terapia, tomar medicamento, sofrendo de ansiedade, dor, humilhação, porque a filha viu que eu fazia deboche aqui, porque olha, ele chama as mulheres de assediadas de Taubaté, viu, Marcinha? Marcinha. E a culpa é sua, não é minha, tá bom, Marcinha? A culpa é sua. E aí fizeram essa denúncia contra nós, porque durante de 2022, abril, até o ano passado, eu mostrei sistematicamente que elas estavam mentindo. Então, quando ficaram acuadas, não tinham mais nada para fazer, fizeram essa acusação. Pois a promotora e as peritas juntaram tudo isso, deram um veredito, né? Elas não fazem um veredito, mas elas concluíram, a doutora Fabiola Loves, que o Márcio Smelling só se defendeu de maneira absolutamente dentro dos princípios democráticos, dentro da Constituição, e que ele só fez isso, ele só começou a fazer os vídeos porque a dona Mayra Cota não parava de falar o nome dele e destruí-lo. Ela chegou a chamar ele de estuprador, que ela via indícios de estupro. Ela escreve na sua peça de acusação, que eu tive o desprazer de ler em março de 2022, que ele imprensava as mulheres na parede. Então, o fetiche, né, sexual do Márcio Smelling sempre foi imprensar mulheres na parede. Como, por exemplo, o Carol Portes. Não, essa daí é a Georgiana Góes. Ou também, cadê a Carol Portes? Também está aí no meio. Cadê a Carol Portes? Sei lá, tá por aí. Cadê? Ah, essa de segunda para baixo. Também prensava na parede. E também a Maite Lima. E também a Verônica Debon. Essa daqui, gente, a história dessa, vocês têm aí um monte de vídeo aqui embaixo. Vocês têm mais de 100 e hoje 60 vídeos, 170 vídeos sobre esse caso. Essa mulher namora com o Márcio Smelling. Quando ele dá um pé na bunda dela, a palavra, essa expressão é dela, tá bom? Porque ela fala, eu queria, claro que eu queria casar com você. Você me deu um pé na bunda. Você não passa de um defendido. Porque ela simplesmente ele diz que o pênis dele é lindo. Eu tenho todas as mensagens. E o pior, quando ela vai depor na promotoria, na delegacia da mulher, ela afirma que ele humilhou ela, porque na primeira vez que eles transaram, ele criou um grupo de WhatsApp que chamava Transamos, sexo, alguma coisa. E ela disse que ficou humilhada porque horas depois do coito, horas depois do intercurso, horas depois do vucu-vucu, ele solta uma mensagem pública num grupo de WhatsApp escrito transamos, humilhando ela, dizendo para todo mundo que tinham transado. Gente, ela fala isso no Ministério Público, ela fala isso na Delegacia da Mulher. E aí eu consigo a mensagem e descubro que foi ela que criou o grupo e que foi ela que mandou a mensagem e foi ela que estava se exibindo porque estava saindo com o Márcio Smelly. E aí, quando ele se separa dela, ela entra. Não podemos esquecer alguém aqui nesse caso, deixa eu ver. Ah, tudo começa, como vocês sabem, quem conhece aqui não é com Calabresa, é com Bárbara do Vivier. Sim, irmã de Gregório do Vivier, também da Patota, também foi da Globo, porque lá atrás, em 2017, ela engravida, o marido descobre que ela estava saindo com o Márcio Smelling, e para se livrar da acusação, ela disse para a família, inclusive Maria Clara Gueiros, que é sua madrasta, ela disse para a família que ele assediava, né? Mas como eu contei na história, nessa matéria aqui, se vocês procurarem, ela saía há anos com o Márcio Smelling, anos, mais de um ano.
ia sempre na casa dele, sozinha, dirigindo o carro, né? E um dia quebra o carro, ela pega o Uber, só que esquece que as notificações de onde ela estava indo com o Uber iam para o marido. Aí causa esse desespero, né, dentro da família, e aí ela acusa, diz que o Márcio Smelling assediava ela. Só que depois ela continua escrevendo para ele, tentando encontrar com ele. E quando ele não quer mais falar com ela fica, inclusive depois de meses, né? Ela ainda escreve para ele dizendo que está morrendo de saudade. Enfim, tem muito mais coisa desse caso, mas vamos poupar os. Vocês procuram aí, tem. E, finalmente, essa senhora, né, que que também disse que ficou abalada com as minhas matérias, sofrendo, né, o marido dela fazendo uma campanha política e campanha, publicitária para que ela voltasse à mídia, não conseguiu, né, ela está aí na Globo, né, mas sabe, é aquela atriz da Globo, né, ali de segundo, terceiro escalão. Quanto a essa senhora aqui também, Deborah Lam, foi o motivo, na verdade, de eu sair do UOL, né, de eu ser dispensado do UOL, porque uma pessoa próxima dela veio me implorar ajuda, na época, depois de assistir. Ninguém sabia, né? Se vocês procurarem aqui, vejam atrizes mentindo, já vai aparecer uns 6, 7 vídeos que eu consegui de dentro do Tribunal de Justiça, elas depondo diante de um juiz, o juiz perguntando para elas, pegando todas as contradições, as mentiras, e quando ele pergunta para a senhora Débora Lam se ela tinha sido assediada pelo Márcio Smelling, ela fala, não, não, eu estou aqui como testemunha. Ela nem sabia que era uma acusadora do Márcio Smelling, porque a dona Mayra Cota enfiou ela lá, porque não tinha mais ninguém para acusar. E é isso que aconteceu. Então elas tentaram agora, só para fechar, né? Elas estão acusando a promotora Fabiola Loves de ter. Elas querem destituir essa promotora. Foi essa promotora que fez essa conclusão, junto com as peritas. Elas estão questionando tudo, entre outras coisas, pelo que eu apurei, afirmam, doutora Mayra Cota, que elas fizeram requerimentos para a promotora só analisar os meus vídeos e os do Melli. Só que as promotoras foram além e analisaram todos os vídeos que elas postaram. Porque quando elas fazem essa denúncia contra mim e contra o Melling, elas fizeram 8 gravações com direção de arte, com direção de fotografia. E aí essas mulheres fazem a denúncia, choram, como atrizes, né? O quanto estavam sofrendo, porque eu era debochado, porque eu era agressivo, por que eu era tão agressivo. Eu que sou agressivo e elas que destruíram a vida de um pai de família, que destruíram até a ex-mulher dele, abalaram a saúde mental das meninas dele, que tinham 8 anos, inclusive uma menina que estava fazendo uma cirurgia de peito aberto, uma cirurgia cardíaca, se não me engano, para trocar uma válvula, é nesse momento que elas fazem a acusação. Enquanto isso, né, começam a surgir as histórias, e aí agora elas querem destituir a promotora, acusando a promotora, sei lá, provavelmente a mesma coisa que a dona Cota acusou a primeira promotora do caso, que também ia arquivar o caso. Deve estar acusando a promotora Fabiola Loves de ser conivente com homens abusadores. Tá bom? Então a máscara está caindo, esse caso ainda não acabou, faltam ainda mais um processo que elas mandaram para São Paulo, que era o meu, que foi mandado para o Rio, mas está em uma outra vara. Provavelmente essa vara vai mandar para essa aqui, que encerrou o caso, e esse caso vai ser encerrado. E aí só resta o velho, bom e querido processinho em todo mundo, porque não dá para você ser caluniado, difamado, sofrer injúria pública, ser humilhado por pessoas falsas e ficar quieto, né? Então vem aí processinho contra todo mundo. E minha força aqui, toda minha solidariedade à doutora Fabiola Loves, que realmente fez um trabalho fantástico. Elas ficaram loucas porque a doutora Fabiola pediu para analisar os vídeos dela também. Elas falaram que não, elas não pediram isso, que era só para avaliar o nosso. Mas a promotora avaliou o nosso e viu que eram absolutamente, que eu estive dentro da Constituição e que o Melling foi respeitoso. E também viu nos vídeos dela que eram com indício claro de armação,
porque todas têm a mesma sequência. É o famoso discurso organizado, né, o discurso manipulado, porque se fossem excelentes atrizes, conseguiriam criar discursos novos. E é isso, gente. Eu vou continuar nesse caso, tem 170 vídeos, vamos para 172, 173, quanto for. Lembrando que esse caso não tem nada a ver com a acusação contra o Márcio Smelling de assédio sexual, que hoje nem existe, né? No final já tinha virado assédio moral e no final já tinha virado que ele quebrou os códigos de conduta, né? Para quem começou com um ESTUR, né? TS para dor, até que foi bom, né? De descer dessa categoria de monstro, psicopata, perseguidor, fascínio, para um cara que quebrou os códigos de conduta da Globo. E ela não quebrou? Quebrou. Mentiu. Mentiu? A Globo mesmo confirmou. Mas continua trabalhando lá e ele não. Obrigado, queridos. Quem puder, se inscreve no canal, deixa o famoso joinha, porque eu não fico incomodando vocês. Ah, se inscreve no canal, fala uma vez só. E se não quiser se inscrever, não se inscreve. Eu fico ressentido, magoado, mas toca o barco.